Você quer ouvir uma mensagem motivacional? Eu vou te apresentar a melhor mensagem motivacional do mundo. Você quer uma mensagem motivacional? Eis aqui a mensagem motivacional. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Verso 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Até aí, deixa aberto aí, vamos estudar esse texto, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite, com uma urgente necessidade de graça, de visitação do céu, de iluminação em nossas mentes e corações, para compreendermos a largura, a extensão e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento humano. Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, mas o Senhor nos revelou pelo seu Espírito. Revela, Senhor, revela o mistério que esteve dantes oculto, mas que nesse último tempo foi revelado na pessoa bendita de Cristo. Que o seu temor se apodere desse local. Não permita, Senhor, nenhuma alma irreverente, dispersa, diante do seu nome. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Em todos os tempos, na nossa caminhada, é comum que os cristãos, que os crentes, passem por altos e baixos na sua rotina cristã. É normal você ver isso no relato bíblico e até na história da igreja, onde havia períodos onde os cristãos oscilavam, viviam altos e baixos. Entretanto, nós estamos vendo um tempo onde encontramos muitos cristãos desanimados, incrédulos, abatidos e desencorajados. É de fato um tempo de frieza e indiferença quanto à fé cristã. E é óbvio que ninguém que percebe que está nesse estado quer continuar nesse estado. Todas as pessoas que têm a consciência de um estado de apatia, de desânimo, frieza, incredulidade, tentam correr atrás de algum recurso, usar algum método para mudar esse quadro. Então o que ocorre? Nós buscamos motivação, buscamos algo que possa nos motivar, algo que possa enriquecer nossa fé, que possa nos trazer entusiasmo
novamente, para a caminhada ser novamente vigorosa. Mas invariavelmente o que ocorre? Como fogos de artifício, isso passa. E encontramos os irmãos numa verdadeira montanha russa de altos e baixos. Sempre estão desanimados, sempre estão caindo na fé. Os discípulos certa feita fizeram isso. Eles foram dotados de poderes e dons miraculosos, de maneira que eles operavam sinais e curavam os enfermos, expulsavam os demônios, limpavam os leprosos. E um dia eles vieram todos alegres, porque tinham expulsado demônios de pessoas. Sentiram poder da sua boca, das suas mãos, e autoridade sobre os espíritos imundos. E depois de ter expulsados, voltam até Jesus exultantes, pulando de alegria. E Jesus percebe a alegria deles. Ele diz: mestre, estamos felizes, os demônios nos submetem. Aí Jesus diz: não se alegrem por causa disso. Não coloquem a motivação de você, não faça disso a motivação de vocês. Não. Porque invariavelmente isso vai passar. E não passou? Quando teve o menino que estava com problema de epilepsia, que era demônio. O que aconteceu? O pai se jogava no fogo e na água. Mestre, tem compaixão do meu filho que está com epilepsia. Eu roguei aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. A tristeza daqueles que tinham, a alegria daqueles que tinham recebido a autoridade sobre os demônios, logo passou, porque fracassou. Colocaram a esperança no transitório. E Jesus vai dizer: não se alegrem, porque os demônios vos submetem. Antes se alegrem, porque o vosso nome está rolado aos céus. Eu vou dar a vocês a motivação correta da fé. Não são bênçãos, não são milagres, não é o ministério, não são as portas abertas, não são as riquezas, não são os romances, não são os amores. Quantos não depositaram sua esperança, a sua motivação em relacionamentos? Meninas, jovens, ou moças, ou marido e esposa, se frustraram. No emprego, se frustraram. No ministério, se frustraram. Em qualquer outra coisa, porque são transitórias. E a maioria de vocês, e vocês que estão me assistindo, faz isso frequentemente. Por essa razão que ficam abatidos, desencorajados, desesperados, sem ânimo, sem força. São fogos de artifício que logo passam. É como aquela pessoa obstinada por um produto em uma vitrine e ficou obcecada por ele, e logo consegue possuí-lo e pula de alegria. Alguns meses nem olha mais para aquele objeto, a alegria passou. E o Senhor está dizendo que a fonte da nossa motivação deve ser o Senhor. E o que Ele fez por nós deve ser Cristo e nada além de Cristo e somente Cristo. Se os seus olhos estiverem em Cristo e na sua obra, você será um cristão vitorioso, um cristão constante, um cristão de fé inabalável. Tire os olhos do transitório, tire os olhos do material, tire os olhos até daquilo que Deus faz, daquilo que Deus dá, para olhar apenas para o que Cristo é e o que Cristo fez na cruz. E é por essa razão que eu vou pregar sobre isso. Você quer ouvir uma mensagem motivacional? Eu vou te apresentar a melhor mensagem motivacional do mundo. Você quer uma mensagem motivacional? Eis aqui a mensagem motivacional. Sabe qual é a nossa maior motivação? O amor de Cristo por nós. E eu vou usar esse texto de Efésios capítulo 5 para mostrar a você, em uma das passagens mais solenes da Bíblia, a respeito deste assunto. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e ele vai falar
no capítulo 5, de uma vida no Espírito, uma vida abundante, as consequências dela. Uma das consequências da vida no Espírito ela vai afetar a família. E Paulo vai tratar aqui da relação do marido com a mulher, da mulher com o marido. E para tratar dessa relação, Paulo vai usar o exemplo de Cristo com a igreja. E vai mostrar o amor que Cristo tem pela igreja, ao ensinar aos Efésios como deve ser o amor do homem para a mulher. E eu vou tirar o exemplo que Paulo dá de Cristo com a igreja, para mostrar a vocês a melhor mensagem motivacional que já existiu: o amor de Deus por nós. Se você entender esse amor, e fiar sua esperança, sua confiança, sua fé, sua motivação nesse amor, dificilmente você vacilará na fé. Vamos começar vendo esse amor, Efésios 5, no verso de número 25. Primeiro, esse amor é incondicional. Acompanhe comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Primeiro, esse amor que Cristo tem por mim, que Cristo tem por você, é incondicional. Notem, Paulo está dando uma ordem para os maridos amar as esposas. Amem as esposas, tá? Mas existem vários tipos de amor, entendeu? Há 3 palavras gregas usadas para amor: philos, eros e ágape. A palavra philos, comumente usada para dizer amor fraternal, amor entre irmãos. A palavra eros, no grego, era usada para o amor romântico, o amor de um homem por mulher, o amor erótico, daí eros. O termo que Paulo usa aqui, para maridos, amai vossa esposa como Cristo amou, é ágape. É um amor incondicional. É um amor que não necessita de condições para ser executado. Então, primeiro, o amor que Cristo tem pela igreja, o amor que Cristo tem por mim, o amor que Cristo tem por nós é incondicional. O que é incondicional? Você não precisa reunir nenhuma condição para Ele amar. Você não precisa ter beleza alguma, obra alguma, bondade alguma. Ele amou você não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus não amou você por causa da sua bondade, mas foi apesar da sua maldade. O amor dele é incondicional. E Paulo trata isso aos Romanos, no capítulo 5, verso 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele nos amou quando éramos fracos, mortos em pecados e delitos, corruptos e caídos. Morreu ao seu tempo pelos ímpios. O que é o ímpio? O transgressor da lei, o iníquo. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Talvez até alguém morra pelo bom e pelo justo, mas nós não somos nem uma coisa nem outra. Nem somos bons, nem somos justos. Nem éramos bons, nem éramos justos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos amou depois das obras, Ele nos amou antes das obras. Ele não nos salvou, não nos redimiu, não nos elegeu depois da justificação, depois da morte, depois da regeneração. Foi antes, quando estávamos mortos.
Não tínhamos nenhuma condição. Quando Deus olhava para nós, tudo que Ele via era uma mancha de pecado, era uma bola de iniquidade, de sujeira. E aqui Paulo, ele está advogando, ele está provando aos romanos, advogando que Jesus provou o seu amor. Deus prova o seu amor. Como Ele prova? Como eu posso afirmar que o amor aqui não é o filos, ou filéus, nem é o eros? Como eu posso afirmar que é o ágape, que é incondicional? Paulo vai dizer, Ele prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou você no lixo. Ele amou você na desgraça, amou você no vício, na prostituição. Ezequiel ilustra isso de forma alegórica, poética, de uma forma profunda, que revela a depravação do homem, quando ele caiu. Veja só, Ezequiel 16, 4, 6. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregado com sal, nem foste envolto em faixas. Ele dá a ideia que nós éramos como um bebê que a mãe tem o parto e joga ele em um terreno baldio. Ele estava cheio da placenta, do sangue, o cordão umbilical não estava cortado. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa. Ninguém via nada em nós. Aquela criança foi desamparada, suja de placenta, suja de excremento, e todos que passavam abominavam aquele ser. Éramos nós. Olho nenhum para te fazer coisa disto, compadecendo-te de ti. Antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia que nasceste. Em pecado me concebeu minha mãe, pelo nojo que nós nascemos. Somos todos feitos em pecado. Davi diz, as minhas chagas cheiram mal, elas são purulentas. E o que ele fez com aquele bebê nojento, que ninguém queria? Passando eu junto de ti, vim-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te acolhi com a placenta, eu te acolhi em meio aos nojos, eu te acolhi em meio ao lixo, eu te amei incondicionalmente. O amor de Cristo é incondicional. Você precisa entender isso. Você não pode estar aqui achando que teve algum mérito. Qualquer coisa que você faça por sua parte, você desmerece, diminui o amor de Deus. Você tem que entender que entre a santidade de Deus e o seu pecado haviam bilhões e trilhões de quilômetros de anos-luz. Mas Ele te amou assim. Ele te amou assim, abandonada num lixão, envolvida nos seus excrementos da placenta, ali toda envolta em sangue, e ninguém se apiedou de você, mas Ele amou você assim. Deus prova o seu muito amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeiro, o amor de Deus por nós é incondicional. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que não vem de obras? Isaías 54, 4, e todos nós somos como imundo, e as nossas obras são trapos de imundícia. Eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala que até a lavoura do ímpio é pecado, o trabalho do ímpio, suado, até isso é pecado.
A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação para o Senhor. Éramos abomináveis, nosso trabalho é abominável, nossa oração é abominável. Sabe o que significa trapo de imundícia? Esse termo é tirado do leproso. Lepra antiga, a necrose da pele, é como um câncer na pele, e a pele ia se corroendo e ficando com pus, de maneira que dedos caíam, orelhas, nariz, a pessoa ia se apodrecendo e minando o pus. Eles pegavam um lençol e cobriam essa pessoa para amenizar um pouco. Enrolava ela toda. Com o tempo, o que passava? O pus ia saindo, ia minando no lençol. Pus, sangue, pus, pus. Quando encharcava, não dava mais, tirava aquele lençol que vinha com pedaços de carne podre, pus. Daí se tira o termo trapos de imundícia. As nossas obras são para Deus um lençol cheio de pus e de carne podre, mas Ele nos amou mesmo a despeito da nossa podridão. O amor é incondicional. Segundo, o amor de Cristo é sacrificial. Veja só. Maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela. Esse amor custou um sacrifício. Veja só, Ele não só amou incondicionalmente, como amou sacrificialmente. Ele amou a igreja incondicionalmente, ao ponto de se entregar por ela. Este amor por nós custou um sacrifício. Esse amor por nós custou uma vida. Foi um amor tão grande, tão intenso, tão profundo, tão dilatado, que Ele, para mostrar esse amor, se ofereceu como um sacrifício. Ele se entregou todo o seu ser, Ele entregou o seu corpo, entregou o seu sangue, entregou a sua vida por nós, como prova de amor. João 10, 11 e 15, escute e trema os joelhos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me recebe, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele. Não é a ovelha dando a vida pelo pastor, é o pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, e por elas eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. Você não está entendendo. Esse amor transcendeu tanto a nossa compreensão, que para executar esse amor, Ele entregou a sua vida. Veja o que diz Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Tá, mas como Ele prova que Ele me amou em Efésios 5:2? Andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele se entregou a Deus, por amor a nós, como um sacrifício a Deus. Você quer coisa mais motivacional que essa? Meu irmão, se algum inglês britânico morrer pela rainha da Inglaterra, pode até ser que haja algum mérito, mas como é que pode o rei dos reis, o senhor dos senhores, se entregar por um verme encontrado no lixo, envolto na sua placenta? Ele morreu. Hebreus 9:12. São versículos que não precisam de interpretação, a própria pronúncia deles. Mas quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Ok, está fazendo aqui
uma comparação entre o sacerdócio arônico, levítico, do antigo concerto, onde para oferecer sacrifício por Israel, o sumo sacerdote pegava o cordeiro, o animal, matava, pegava o sangue e ia lá oferecer na tampa do propiciatório. Jesus dizendo, eu não fiz isso. Eu venci para entrar uma vez por todas no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Mas ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros para oferecer. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Ele levou a si próprio. Ele foi o sumo sacerdote e o próprio sacrifício. Ele rompeu o véu dos santos do céu e ele ofereceu o seu sangue. O amor de Deus por nós requereu um sacrifício. O amor de Deus por nós requereu uma vida e ele entregou essa vida. Hebreus 9, 28 vai mais longe ainda. Assim também, Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. O amor de Cristo por nós é sacrificial. Jesus morreu. Jesus morreu. Como Cristo amou e se entregou por ela. Ele morreu. Para eu coadunar o que eu estou falando, a continuação do versículo. O amor foi incondicional, segundo, sacrificial, e o amor foi um amor voluntário. Verso 25, amou a igreja e a si mesmo se entregou. A si mesmo. Foi voluntário, gente. É aí que você vê, descarrega a profundidade desse amor. Foi voluntário, ele quis. Oséias 4, 14, 4 diz, eu voluntariamente vos amei, voluntariamente me entreguei, voluntariamente morri, voluntariamente sofri, voluntariamente me encarnei. Não teve uma imposição, uma obrigação, uma condição, uma ordem, um mandato. Eu me entreguei, a si mesmo se entregou. O amor dele é voluntário. João 10, 18, ninguém me tira a vida, ninguém tem poder de tirar a vida dele, ninguém pode matar, ninguém pode tocar no rei da vida, ninguém pode oprimi-lo, mas eu dou-a por mim mesmo. Em outras traduções, mas eu dou por minha espontânea vontade, pois tenho autoridade para dá-la e para retomá-la de volta. Esta ordem recebi do meu Pai. Foi voluntário. Isso dilata e estende ainda mais esse amor. Não teve uma obrigação. Ele não teve que cumprir uma obrigação. Ele não foi forçado a fazê-lo. Foi apenas por amor. Ninguém me tira a vida. É voluntário. Irmãos, o amor é sacrificial. Presta atenção. No antigo concerto, quando Israel pecava, para que Deus não destruísse, era necessário fazer a expiação pelos pecados. E era feito com o sangue de um cordeiro. No Antigo Testamento se usava o artigo indefinido, um cordeiro. Por que artigo indefinido? Um. Porque existiam vários, de tempo em tempo, sacrifício após sacrifício, não era suficiente para cobrir.
O bode, o touro, o animal não era um cordeiro, vários cordeiros. No dia da expiação, no Yom Kippur, tinha que se oferecer e anos e séculos oferecendo. Quando João Batista vê Jesus, ele não usa o artigo definido, indefinido ele usa o artigo definido o. Eis aí o cordeiro. No antigo concerto era um cordeiro. Em Cristo nós temos o cordeiro. O que significa? Foi um sacrifício voluntário, foi um sacrifício definitivo. Foi um sacrifício definitivo. Foi um sacrifício completo, foi um sacrifício perfeito e foi um sacrifício suficiente. Um amor que custou um sacrifício. Jesus é o Cordeiro, o Cordeiro. Esse amor foi voluntário. João 15:13. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui mostram, ninguém possui um amor como esse, ninguém tem demonstração de amor como essa, ninguém tem a capacidade de demonstrar, de amar com essa profundidade, de dar a sua vida por alguém, pelos injustos, pelos pecadores. Ninguém possui tal amor. Buda não fez tal coisa, Maomé não fez tal coisa, Confúcio não fez, os papas romanos não fizeram. Ninguém, meu irmão, conseguiu tamanha expressão de amor. Foi voluntário. Mateus 26, 52, 56. Presta atenção. Então Jesus disse-lhes: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria 12 legiões de anjos? Mas como, pois, se cumprir as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse às multidões: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Porém, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando do templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. O que esse texto está dizendo? Todos os dias eu fui no templo, e vocês não conseguiram me pegar. Ninguém fez nada contra mim. Agora vocês vão me pegar, porque agora eu me entrego. Foi voluntário. Foi voluntário. Isso não causa nada em você? Sabe o que eu fiz quando eu estava preparando esse sermão? No momento que eu estava preparando e no momento da oração, eu tenho uma biblioteca enorme, uma quantidade de material enormes. Não é difícil preparar um resumo desse. Mas eu disse, enquanto eu preparava, me faz conceber cada linha que eu escrever. Eu quero sentir o que eu vou pregar. Eu quero que primeiro passe por mim o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor está a dizer. Foi voluntário. Ele não necessitava sair do céu, ele não necessitava despojar da sua glória, ele não necessitava morrer numa cruz romana como um malfeitor, mas ele assim o quis, ele decidiu fazer. Eu voluntariamente vos amei, voluntariamente vos amei. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Cristo é sacrificial. O amor de Cristo é voluntário. Que mais? O amor de Cristo é um amor salvador. Acompanhe comigo o verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
O amor de Cristo por nós é um amor salvador. A palavra aqui, ele está ilustrando o tipo de cuidado que o homem tem que ter com a mulher. E ali ele diz que Cristo é o Salvador da igreja. A palavra Salvador no grego quer dizer manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. Meu irmão, o amor de Deus não só é incondicional, não só é voluntário, o amor de Deus também é um amor salvador. Cristo nos resgatou, resgatar do perigo ou da destruição. O Senhor veio até nós, morreu na cruz, porque teve que haver um resgate. Estávamos em perigo, estávamos sob a tutela do vil tentador Satanás, estávamos com a sentença sobre nós, nós iríamos ser consumidos pela ira divina, a maldição estava sobre nós. Mas Ele veio e salvou. Lucas 2, 10, 11. E os anjos lhe disseram: não temais, porque eis que vos trago grandes novas de alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador de vocês, que é o Cristo o Senhor. Ele é o Salvador. É um amor que nos livra da ira, é um amor que nos resgata da maldição, é um amor que nos livra da destruição. Meu irmão, nós éramos escravos do pecado, havia uma sentença sobre nós, havia uma dívida, uma célula que era contrária a nós, mas Ele salvou, Ele resgatou, Ele pagou com seu sangue. Veja João 4,42, e diziam à mulher, já não é pelo que, olha só, João 4,42, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mateus 1, 21, Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, e ela dará luz, e por-lhe-á o nome do menino de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador, é um amor que nos salvou, é um amor que nos resgatou. Tínhamos uma dívida quanto ao Pai, Ele pagou, estávamos sob a escravidão de Satanás, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos salvou. Colossenses 1,3 diz isso, e Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós fazíamos parte de um reino, de um império, de uma dinastia, mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos comprou, Ele é o nosso Salvador, no qual temos redenção. Redenção é um termo usado para pagamento de resgate de um escravo. Quando alguém, nessa época, a escravidão era vigente, havia escravidão. Quando você queria libertar um escravo, comprar ele, você tinha que pagar. Essa transação chamava redenção. Éramos filhos da ira, do Espírito que opera agora nos filhos da desobediência, mas Ele pagou o resgate, abriu a porta das prisões e nos libertou. Por quê? Seu amor é salvador. Atos 20, 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu sangue.
Ele resgatou com seu sangue, Ele resgatou com sua morte, Ele resgatou com sua vida. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, redimidos, perdoados, salvos, da vossa maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas vocês foram salvos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem ruga e sem mácula. É um amor que exigiu um pagamento, é um amor que exigiu sangue, é um amor que exigiu vida, é um amor que resgatou multidões do lamaçal, pois Ele pagou cada centavo. Ele pagou. Veja o amor de Deus. Veja o que Ele fez. Sendo Ele mesmo Salvador, nos resgatou do inferno. Isso não é demais para você? Isso é suficiente para motivar você. Você não precisa da cura de um caroço, não precisa de trocar de carro, nem de ter um ministério com sucesso. Olhe para essa cruz, olhe para esse madeiro, veja o que foi feito por você e dobre seus joelhos e apenas exalte-o. Isso não é suficiente para te tirar da cama para trabalhar. Isso não é suficiente para você cuidar da casa. Isso não é suficiente para guardar os olhos. Isso não é suficiente para você dobrar os joelhos e orar horas a fio. Não é suficiente para mortificar a carne. Não é suficiente para vir a um culto, para ir numa vigília. Tem algo mais motivador que esse amor. É um amor. É um amor incondicional. É um amor sacrificial. É um amor voluntário. É um amor salvador. Que mais? O amor de Cristo por nós é um amor santificador. Verso 26. Acompanhe comigo. A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Até aí. Como eu estava precisando dessa palavra. Como eu estava precisando dela. Porque Ele não precisava fazer tudo isso. Por que Ele fez tudo isso? Ele não precisava disso. Não precisava sequer ter começado. Por que Ele fez isso? A ideia aqui, Ele já salvou. Imagina que estávamos afogando, morrendo, bebendo água, estávamos numa areia movediça, ou num lamaçal cheio de lama e de terra, e Ele passou e jogou uma corda, e nós estávamos nos debatendo, já bebendo muita água, e lama e barro. Ele joga uma corda, e Ele puxa, Ele puxa, Ele puxa, puxa, até que venhamos à margem, e Ele nos resgata, coloca numa terra segura, pão. Já estamos salvos, não vamos morrer mais. Já está bom, já nos salvou a vida. Mas nós estamos sujos da lama. O amor dele não só salva, mas o amor dele limpa. Pega uma mangueira. Santificação. Santificação. Ele vai agora trazer beleza em nós. Pureza em nós, vai nos purificar, vai tirar as impurezas. A palavra santificar aqui é
hagios, ou hagiazo, que dá a ideia de purificar, separar das coisas profanas e consagrar a Deus. Ele vai nos purificar. Ele vai trabalhar em nosso caráter. Ele vai nos moldar, nos aperfeiçoar. É um amor que se preocupa com a nossa condição. É um amor que se preocupa com o nosso coração. Veja isso bem ilustrado na promessa, no Antigo Testamento, na promessa do Novo Concerto. Ezequiel 36, 24, 25 diz assim, olha só, escute. E vos tomarei dentre os gentios do mundo, ok? Vos tirarei. E vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para essa terra, a igreja. Então, depois que eu te tirar do mundo, que eu salvar, aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. A graça que salva, a graça que aplaca a ira, é a graça que também santifica. É um amor que nos purifica. O que é isso? É a obra que o Espírito Santo realiza em nos conformar à imagem de Cristo, em inserir em nós os atributos morais de Cristo, em colocar em nós os frutos do Espírito. Agora Ele vai dar um banho em nós. Ele vai dar um banho em nós. Como o filho pródigo, quando chegou, todo sujo, comendo bolotas, porcos, imundo, podre. Agora chegou a hora do banho. O que é isso? Talvez você não está ilustrando muito, você não está entendendo muito o valor. Vamos lá então. Ele fala que por nós deu o Egito e a Etiópia. Ele fala que deu o Egito e a Etiópia, Deus, que nós somos a menina dos olhos dele. Nós viemos resgatados, mas somos como uma pedra bruta. E agora Ele vai fazer o quê? É o processo de lapidação. Por quê? O Senhor quer nos fazer valiosos à vista dos homens. O Senhor quer colocar o brilho dEle em nós, para que refletamos o brilho dEle para a terra. Esse é o processo de santificação. Ele vai nos fazer joias, vai nos dar valor, vai colocar em nós princípios, vai colocar em nós conceitos, vai colocar em nós moral, vai nos fazer preciosos, valiosos, porque o amor é um amor santificador. 1 Coríntios 6:11. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo aqui está descendo o chicote nos coríntios, porque eles estão tomando atitude como os homens. Esse verso 11 vem antes do que? Do 10 e do 11, do 10 e do 9. O que o 9 e 10 fala? Não errais, nem os devassos, nem os sodomitas, os fornicadores, os afeminados, os ladrões, os roubadores herdarão o reino dos céus. Aí ele vem com 11. Mas vocês não são assim. Vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor. Vocês são distintos, geração eleita, nação santa. Isso é ser santificado. O amor de Deus, de Cristo, nos faz distintos. Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora dos portões.
Sabe por que Cristo morreu fora dos portões, fora de Jerusalém? Para nos santificar. Isso é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E como ele faz isso? Como ele purifica? Como ele dá esse banho em nós? Lembra do bebê? Lembra? No lixo? Imagina o bebê de 3, 4 dias de vida. A placenta e o sangue secos. O cordão umbilical sem cortar. Pensa a cena. Lixo e vermes. Pensou? É você. Agora ele pegou. Embrulhou o bebê. Salvou o bebê. Mas agora o bebê precisa tomar um banho. E ele vai lavar o bebê. Mas o bebê não é filho dele. Ele não tem nada a ver com aquele bebê. É amor. E como ele lava? Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é esse processo? Não é físico, né? Senão a gente pegava aquela mangueira de bombeiro ali, para arrancar a pele do camarada. Ei, mas não limpa coração. Limpasse coração, hein? Chamava ali o Mateus Coral, que é bombeiro, botar vocês no paredão. Como é que ele limpa? Pela palavra. Através da palavra. A palavra é o agente purificador que nos adorna. Mas como é feito? Veja só, isso está dentro do pacto da nova aliança. É assim que ele purifica. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Não como aquela que fiz com seus pais. Não é a aliança do Sinai. Não é aliança escrita em tábuas de pedra. É uma nova aliança. Aponta para a igreja, para nós. Diz o Senhor: eu porei a minha lei não nas tábuas de Moisés, mas no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele purifica quando ele escreve a lei, a palavra em nosso coração. Ele imprime em nosso coração. Ele coloca em nossa mente. Como isso se dá? Na prática, na santificação. Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É quando a palavra é colocada em nós. É a palavra escrita na tábua do nosso coração, que nos convence do pecado, que nos separa dessa vida, que nos limpa, ou seja, amolda em nós um novo conceito, um novo padrão, uma nova ética, uma nova cosmovisão. Separação. Isso no ato da conversão. E na nossa caminhada, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que ele nos deu? Ele pegou o menino e lavou o menino. Quando ele salvou, lavou. Ok? Colocou as leis no nosso coração. Mas você sabe que menino com desenvolvimento pode dar alguma ferida. Então ele deixou uma pomada, ele deixou um antisséptico, ele deixou um elemento para que esse menino fosse constantemente purificado da síndrome pé-mão-boca, da rubéola, do sarampo, da sarna, da
queimadura, assadura. O Senhor nos santifica no momento que nos salva. O Senhor escreve, imagina Moisés, fica 40 dias no Sinai. Ah, como você queria estar no Sinai. 40 dias não comeu, não bebeu. Vendo o dedo de Deus escrever, não matarás, não adulterarás, e desce. Você o queria, pois é. Mas você tem, a Bíblia diz que aquilo era sombra. Você tem algo muito elevado. Quando você se converte, Deus não escreve em tábuas e te dá. Ele escreve no seu coração. Ele aplica a lei no seu próprio coração. E depois o que te dá? O antisséptico, para você se santificar. A palavra de Deus. Já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que mais? Esse amor é um amor transformador. É um amor, vamos relembrar, é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor voluntário, é um amor santificador e é um amor transformador. Transformador, vamos ver. Se não, vejamos no verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos lá. O amor dele é um amor transformador. Sabe, eu vou te dizer que eu já estava pensando nisso há algum tempo. E agora, preparando esse sermão, eu descobri uma coisa. Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos desejos. Que o meu ministério avance, ganhe mais almas. Que eu pregue em lugares como a Janela 1040. Sei lá, deixar um legado, livros, almas, igrejas. Mas eu percebi, de uns tempos para cá, e agora estudando isso, que eu não preciso nada disso. Eu não preciso de elogios, de aplausos. Eu não preciso ter o meu nome na história, escrever livros. Eu não preciso ter sucesso. Eu só preciso dele. Ele é suficiente. Só ele. Eu só preciso conhecer esse amor. E ele me basta. Como Filipe, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. É só Cristo. Esse amor é um amor transformador. Ele diz assim, agora é o propósito, por que ele lava? Pela palavra. Qual a razão de lavar? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Presta atenção, Cristo comprou a igreja. Lembra do resgate, do sacrifício? Ele comprou, ela é dele, porém ele ainda não a tomou. Ele não a tomou. A ideia aqui é do quê? Uma mulher que está se preparando para um casamento. Para você entender esse texto, você tem que entender os costumes da época, do Oriente. Isso aqui é a espécie de um noivado. O noivado, nesse tempo, ele era um compromisso já como o casamento. Então, quando um homem se tornava noivo de uma mulher, eles já estavam com o compromisso de selar esse casamento. Então ele tinha que ir até o pai da noiva e pagar um dote para ela, para ele. Quando ele pagava o dote, a noiva já era dele, mas ainda não tinha havido as núpcias. Então, mas já era dele. Agora, neste intervalo, o que aconteceria? O noivo e a noiva iam se preparar. A noiva aqui vai se preparar, vai se adornar, vestido, seda, cremes, brincos, pulseiras, para encontrar com o noivo. Se você notar em Gênesis 34:11, Siquém queria Diná e teve que pagar um dote para Jacó e os irmãos dela.
A mesma coisa a noiva do Oriente faz isso. O que acontece aqui? Cristo não pode se encontrar com a noiva ainda. Porque os termos que são usados aqui é sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito. Nós não temos essas qualidades. Nós não temos essas características. A natureza glorificada de Cristo não pode encontrar conosco, não podemos suportar. Então, quando ele usa esses termos aqui, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, fala da glorificação. Veja só, para você ter uma ideia. 1 Coríntios 15, 50 e 57. Agora eu vos digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo assim, irmãos, a carne e o sangue, a igreja vivendo nesse corpo, não pode encontrar com Cristo. Carne e sangue não pode herdar a corrupção, a incorrupção. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. No estado que nós estamos, não podemos nos casar com Cristo, não podemos encontrar com Ele. Por quê? Ele só pode encontrar com a noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, santa e sem defeito. O que acontece então? Nós estamos aqui nos preparando, porque não temos condição de encontrar com Ele. Ele também está se preparando. O que acontece? A Bíblia diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num só momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que tem ruga, que tem mancha, que tem mácula e que tem defeito, se transforme em incorruptibilidade, em sem ruga, sem mancha, santa, sem defeito, e isto que é mortal se revista da imortalidade. O Senhor Jesus vai nos transformar, vai tirar toda ruga, toda mancha, toda mácula, quando Ele vier nos buscar, subiremos nos ares, e toda ruga, todo defeito, toda mancha, sairá. Porque veja só, o texto diz, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, para apresentar. Cristo está nos preparando para uma apresentação. Você não entendeu? Olha só, 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, santa, para um marido, a saber, Cristo. Agora você vai entender. Verso 31. Por fim, o amor de Cristo é um amor eterno. Por fim, o amor de Cristo é um amor eterno. Verso 31. E por quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Presta atenção. Olha só, por que ele usou esse texto, Érica, esse termo? Ele está falando do casamento, mas da igreja de Cristo. Portanto, deixará o homem sua casa e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Cristo aqui, Paulo aqui em todo o tempo, está ilustrando a figura de um casamento. Agora você vai entender por que Cristo fez isso tudo. Primeiro, Ele nos amou. Nos amou.
como prova desse amor, se entregou por nós, morreu por nós, nos resgatou voluntariamente. Depois de ter feito isso, nos santificou, nos adornou. Para quê? Para agora nos tomar para Ele. Deixará o homem o seu pai. Cristo desceu do céu, saiu da glória, deixou o Pai e veio para tomar aquela que Ele amou, que Ele salvou, que Ele lavou, e agora no arrebatamento ela se regenerou e se unirá com Ele nas bodas do Cordeiro. Esse é um amor eterno. Eterno, eterno. Apocalipse 19, 6, 7 descreve isso. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluias, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Grande esse mistério. Ele está dizendo o quê? Não se tinha ideia no Antigo Testamento que o casamento era tão profundo e tão íntimo, que era semelhante à união mística de Cristo com a igreja. O que ele está dizendo aqui é que tudo que foi feito é igual o filho pródigo. Lembra que ele se lavou? Quando ele chega na casa, o que o pai faz? Põe as sandálias, põe o anel, põe a túnica e o recebe. Cristo está nos preparando para o casamento. Cristo está nos preparando para encontrar com Ele. Cristo está nos preparando para estarmos junto com Ele. Esse amor é um amor eterno. Quer motivação para vir na reunião de oração amanhã? Quer motivação para testemunhar amanhã no trabalho? Quer motivação para vencer a pornografia? O vício? Quer motivação para não cair em tentação? Quer motivação para continuar vivo? Quer motivação para ingressar nas missões, no ministério? Aqui, o amor de Cristo. Essa é a maior motivação de todas. Feche os olhos, curva a sua cabeça.